Olá pessoal, boa tarde. Vamos iniciar mais uma live da Rede Tecnológica de Extensão Popular, da RETEP, hoje com o tema Recuperações de Fábricas por Trabalhadores e Trabalhadoras e Extensão Popular. E o tema de hoje nós vamos ter dois pesquisadores, dois militantes da causa da extensão popular, que têm vasta experiência nesse assunto, o professor Arildo Mota, da Unisol, e a professora Vanessa Sigolo, da USP, que vão estar nos apresentando as experiências concretas na recuperação de fábricas em São Paulo, experiências de autogestão e a importância das instituições federais de ensino, uma perspectiva extensionista no sentido de organização dos trabalhadores e trabalhadoras nesse desafio em tempos de crise do capital. A Rede Tecnológica de Extensão Popular, a RETEC, é uma rede que se organiza a nível nacional e que pensa ciência, tecnologia, através de práticas extensionistas, também de pesquisa, também do ensino, mas principalmente através de práticas extensionistas, numa perspectiva de formular ações que visam a emancipação da classe trabalhadora, a transformação social e, fundamentalmente, a defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, popular, através da disputa da ciência e da tecnologia com instrumentos que possam capacitar, organizar e possibilitar transformações necessárias frente às desigualdades sociais que nós vivenciamos. Essa é uma das perspectivas da Rede Tecnológica de Extensão Popular, da RETEC. Nós convidamos a todos aqueles que estão nos assistindo a acompanharem as nossas atividades e, se possível, participar do nosso canal no YouTube e participar também, se integrar também os projetos de extensão que a RETEP visa formular e organiza a nível nacional. Então, sem muitas delongas, boa tarde, obrigado a todos que estão nos acompanhando. Queria agradecer a presença da Arildo, da Unisol, e agradecer também a presença da professora Vanessa, da USP, que estão aqui, e gostaria já de passar a palavra para a professora Vanessa, fazer a sua explanação sobre essa experiência vitoriosa e a participação das instituições federais no sentido de ajudar na organização, na autogestão dos trabalhadores frente ao contexto de crise que nós vivenciamos, dando sentido à recuperação das fábricas com uma perspectiva popular. Com a palavra, professora Vanessa. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Rubens e à RETEC pelo convite para participar dessa conversa. Quero cumprimentar o professor Fábio e também ao Arildo, da Unisol, companheiro de debates e de construção, dessas lutas por autogestão no Brasil. Eu sou Vanessa, eu sou socióloga, eu sou educadora popular e também pesquisadora, hoje na USP, e do GPERT, que é o grupo de pesquisa em empresas recuperadas por trabalhadores, Eu organizei a minha fala em duas partes. Primeiro eu vou contar um pouco sobre a minha experiência com extensão, que foi por onde eu conheci as experiências de recuperação de empresas e fábricas por trabalhadores e trabalhadoras, e as experiências de autogestão, no Brasil. E a segunda parte da minha fala eu vou contar do trabalho do nosso grupo de pesquisa, o GPERT, e falar um pouco sobre essas experiências de recuperação de empresas por trabalhadores no Brasil. Então, há quase 20 anos, ainda na graduação em Ciências Sociais, eu comecei a trabalhar num programa de extensão universitária lá na USP, que se chama Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, e também no Núcleo de Economia Solidária da USP, que são programas de extensão da Universidade de São Paulo, e que trabalham com educação popular e com projetos voltados à autogestão e ao apoio à organização coletiva de trabalhadores para a geração de trabalho e renda com base no princípio da autogestão. Bom, foi pela extensão que eu conheci as recuperações de empresas por trabalhadores, foi através de um projeto que a gente, na incubadora, desenvolveu junto naquela época, a ANTEAG, a Associação Nacional de Trabalhadores de Empresas de Autogestão,
que eu conheci as primeiras empresas e fábricas recuperadas por trabalhadores. Eu queria também contar sobre, antes de falar das empresas recuperadas, sobre a minha experiência com extensão. Em 2002, então, quando eu comecei a trabalhar na incubadora de cooperativas populares lá da USP, na minha primeira experiência em campo, com um grupo de catadores que a incubadora acompanhava na época em Guarulhos, em São Paulo, me marcou muito a professora Silvia Lezer, que era coordenadora da incubadora na época, e é da Psicologia Social do Trabalho. Eu vê-la conversando e explicando conceitos complexos da teoria marxista, como mais-valia, exploração do trabalho, capitalismo, para um grupo de catadores e catadoras, e ver na fala desses trabalhadores transformações na forma deles interpretarem e significarem as suas histórias e experiências de vida, né? Eu lembro da dona Elza, que era uma catadora desse grupo, e que nesse encontro ela tinha começado se apresentando, né, na conversa de cabeça baixa, explicando ou falando das suas dificuldades e da sua condição de vida e relacionando isso ao fato dela ser analfabeta e para mim foi muito impressionante que no final desse encontro eu vi a dona Elza dando exemplos da sua história de vida e explicando para os seus companheiros esses conceitos que eu, na época, estava estudando na faculdade, né? E essa experiência me marcou muito, e dessa forma, a partir da extensão, que eu comecei e me aproximei dessas experiências de auto-organização dos trabalhadores, né? E eu queria contar que nesses projetos a gente tinha e tem uma perspectiva específica de extensão universitária, né? Que se diferencia da ideia da transferência unilateral de conhecimento da universidade, mas sim de uma via de mão dupla, né? Com base na educação popular, né? O Paulo Freire falava, né, de uma perspectiva de extensão que se vincule a um fazer educativo libertador, né? Então, esse é um dos princípios dessa extensão, e junto com alguns outros princípios teóricos políticos que eu vivenciei nesses espaços da incubadora de cooperativas populares e do núcleo de economia solidária, como a ideia da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a importância desse tripé, né, e um alimentando o outro, e a interdisciplinaridade. Então, esses programas eram programas que envolviam estudantes, professores e técnicos, são programas, né? Estou contando da minha experiência, há quase 20 anos atrás, são programas que de várias áreas, né? De estudantes, pesquisadores, professores de diferentes disciplinas, saberes da universidade, e uma outra também, um outro princípio teórico, político importante desses programas e projetos se refere também à própria experiência e vivência da autogestão. Então, na incubadora e no núcleo de economia solidária, a gente sempre buscou e busca se organizar internamente de forma autogestionária entre professores, técnicos, pesquisadores, estudantes, sim, num contexto e num ambiente
muito hierárquico da universidade, mas considerando que essa vivência e essa experiência da autogestão é uma parte muito importante, fundamental para trabalhar com isso e apoiar a organização de coletivos de trabalhadores em autogestão nos seus projetos, né? Nas periferias urbanas, em parceria com o poder público, com organizações da sociedade civil, com movimentos sociais, né? Bom, eu estava contando da minha experiência com as empresas e fábricas recuperadas naquele projeto, com a Anteag, então foi a partir da extensão que eu conheci essas experiências e, por exemplo, tive em algumas empresas recuperadas, uma delas, a Coperminas, que foi uma recuperação de uma mineradora de carvão mineral lá em Criciúma, que tem uma história incrível de luta. Os trabalhadores, na época, para conseguir abrir negociações para a recuperação e para a autogestão da mina, tem um episódio bem dramático de trabalhadores mineiros que envolveram seu corpo em dinamite, ameaçando explodir a mina caso eles não conseguissem seguir com as negociações, e a Coperminas, sob a gestão dos seus trabalhadores, seguiu por quase 20 anos, né? E é uma experiência muito importante. Bom, então eu quis fazer esse panorama inicial para contar que em 2011, então, a partir dessa experiência de extensão, a gente criou o grupo de pesquisa em empresas recuperadas por trabalhadores, articulando pesquisadores e professores de 10 universidades brasileiras, federais e institutos federais também envolvidos, professores e pesquisadores, especialmente da engenharia de produção e das ciências sociais. E nesse ano a gente cria esse grupo de pesquisa e consegue um primeiro projeto com o CNPq para fazer o primeiro levantamento nacional de casos de recuperação de empresas por trabalhadores, né, no Brasil. Naquele momento a gente tinha pouca informação dessas experiências, porque existia um sistema de informação que tinha sido criado para mapear os empreendimentos de economia solidária, né? Na época era a Secretaria Nacional de Economia Solidária, no Ministério do Trabalho, junto com outras organizações, tinha criado esse sistema. Tinha algumas informações lá sobre as recuperações de fábricas, empresas para os trabalhadores, mas eram limitadas. E a gente, então, com esse primeiro projeto, fez esse primeiro levantamento nacional de casos, né, inspirados em parceria com companheiros da Argentina, do programa Facultad Abierta da Universidade de Buenos Aires, que desde 2001 acompanha as experiências de empresas recuperadas por trabalhadores lá na Argentina, e em parceria, em diálogo com eles, a gente organiza esse primeiro trabalho coletivo do grupo, né. Então, a gente, nesse primeiro projeto, que a gente publicou em 2013, e em 2014 a gente conseguiu organizar um seminário, inclusive lá no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, para discutir, junto com trabalhadores das empresas recuperadas, os resultados da pesquisa, e também com representantes do governo, inclusive do BNDES, da própria Ministério do Trabalho e outros órgãos. Mas contando agora um pouco desse primeiro levantamento, a gente, quando começam as pesquisas, em 2011, a gente tem acesso a alguns arquivos da ANTEAG, que é essa Associação Nacional de Trabalhadores de Empresas de Autogestão, e em alguns documentos a gente encontra registro de que nos anos 90 eles tinham mapeados 700 casos de ocupação de empresas por trabalhadores no Brasil, né? E dentre esses 700 casos, eles identificavam
200 casos nos quais os trabalhadores tinham iniciado o processo de recuperação da fábrica, da empresa, né? Bom, a gente, nesse momento, em 2013, em 2011, 12, né, que é quando a gente faz a pesquisa e o trabalho de campo, a gente identifica no Brasil, assim, ativos no Brasil, 67 casos de empresas, fábricas recuperadas por trabalhadores em atividade. Nessa pesquisa, a gente também identificou e descobriu que o Brasil foi o primeiro país da América Latina a ter casos de recuperação de empresas por trabalhadores nos anos 80. Os primeiros casos que existiram na América Latina, né, contemporâneos, são aqui. Bom, então, em 2011, 12, quando a gente faz a pesquisa, a gente identifica esses 67 casos de empresas recuperadas por trabalhadores em atividade no Brasil, envolvendo mais ou menos 12 mil trabalhadores e trabalhadoras. Outro dado é que são principalmente a maioria homens, trabalhadores, né? A gente encontrou casos em 4 regiões do país, só o Centro-Oeste, que a gente não identificou, não localizou nenhum caso, e a metade desses casos que a gente identificou são no setor metalúrgico, né? E são empresas de pequeno porte, até 100 trabalhadores. A gente também localizou algumas empresas de grande porte, ou seja, com mais de 500 trabalhadores, como era o caso da própria Coperminas, a mineradora lá em Criciúma, também a usina Catende, que é um outro caso que depois eu vou falar um pouquinho mais. E a gente conseguiu, com esse projeto, visitar 52 desses casos, né? A gente foi a campo a 52 desses casos. A gente também identificou que a grande maioria, mais de 80% dos casos, se formalizaram como cooperativas, né? Acho que depois o Arildo vai falar um pouco também sobre isso. E a gente também, na pesquisa, identificou que essas experiências que estavam ativas nesse momento, elas tinham surgido principalmente entre meados dos anos 90 e meados da primeira década dos anos 2000, né? A grande maioria das experiências, e que elas se localizavam no Sudeste e no Sul do país, as regiões mais industrializadas, né? E que metade desses casos relataram também para a gente na pesquisa que no seu início envolveram algum tipo de medida de força, ou seja, que tinham ocorrido ou acampamento ou ocupação da fábrica para dar início ao processo de recuperação pelos trabalhadores. Além disso, a maioria relatou que tiveram, especialmente no início das suas lutas, apoio, seja de sindicatos, ou de movimentos sociais, ou de grupos religiosos, da esquerda religiosas, como as pastorais, ou as oposições sindicais, em alguns casos. Além disso, nessa pesquisa, a gente conseguiu identificar mudanças na organização do trabalho nessas fábricas e empresas, né, relatada pelos trabalhadores entrevistados, no sentido da descentralização e da redução da hierarquia, né, no trabalho, de maior acesso à informação, uma maior flexibilidade no trabalho, com relatos de rodízio de função, dos postos de trabalho, maior liberdade, maior colaboração entre os trabalhadores. E, além disso, a gente também identificou, em muitos casos, a maioria dos casos, ou em todos os casos, relatos de melhoria na condição de saúde e segurança do trabalho, então, com a redução ou a completa ausência de acidentes de trabalho depois da recuperação da empresa pelos trabalhadores, né, em autogestão. E, além disso, a gente também identificou a redução entre as diferenças de remuneração dos trabalhadores.
Bom, nos anos seguintes, o nosso grupo seguiu produzindo e fazendo alguns trabalhos, em especial acompanhando 3 casos de empresas recuperadas mais de perto. Então, foi a Coperminas, que eu já falei, a Flasco, que é uma experiência aqui no interior de São Paulo, em Sumaré, e a Coterne, uma experiência no Rio Grande do Norte. E também os pesquisadores do nosso grupo seguiram produzindo pesquisas individuais, seja de mestrado ou de doutorado, né? E, por exemplo, eu, no meu doutorado, eu pesquisei sobre a usina Catende, que eu já mencionei, né? A usina Catende é um caso super importante, é uma usina de açúcar que foi recuperada pelos trabalhadores da cana e que resistiu por quase 20 anos na zona da Mata Sul de Pernambuco, uma história muito interessante, uma história incrível, envolvendo 4.000 famílias, quase 20.000 moradores, 5 municípios dessa região, da zona da Mata Sul de Pernambuco, e que conquistou a reforma agrária das terras, um assentamento gigante, na época era o maior assentamento do Nordeste, que é o assentamento Miguel Arraes, e Paulo Freire esteve por lá, eles tinham inúmeros projetos de intervenção e conquistaram diversas melhorias na condição de vida dos trabalhadores, num contexto de extrema, absurda exploração do trabalho, né, que é o trabalho da cana. Eles estavam num processo de diversificar a produção aos poucos, né, tanto para subsistência como pensando novos projetos produtivos do assentamento, mas eles sofreram uma intervenção criminosa, judicial, porque eles seguiam sem resolver o processo de falência e sem resolver a propriedade da usina, da fábrica. E com isso eles perderam a usina e sem a fábrica o projeto coletivo não seguiu adiante. É uma história incrível que precisa ser mais conhecida e que tem muitos ensinamentos para a gente sobre esse tema. Bom, em 2017, o grupo fez uma nova atualização daquele primeiro mapeamento e a gente confirmou uma percepção que a gente já tinha de um refluxo das experiências de recuperação de empresas por trabalhadores no Brasil, né? Então, daqueles 67 casos que o grupo havia mapeado em 2011 e 2012, em 2017, 20 tinham encerrado, não estavam mais ativos. A gente identificou mais 4 casos que não tinham sido incluídos anteriormente, de empresas e fábricas recuperadas pelos trabalhadores, mas 3 deles já existiam anteriormente ao primeiro mapeamento, só que a gente não conhecia, mas apenas um caso surgiu entre 2013 e 2017. Então, totalizavam em 2017 51 casos de empresas, fábricas recuperadas por trabalhadores ativas, né? Bom, a gente publica em 2019 essas novas pesquisas do grupo com um segundo projeto do CNPq, mas o que eu queria destacar é que esse refluxo dos casos no Brasil, ele contrasta com, nesse mesmo período, o crescimento do número de casos de recuperação de empresas na Argentina e no Uruguai, né? Bom, nesse mesmo período, né? Chegando na atualidade, né, nesse contexto de grave crise em várias dimensões e pandemia, o grupo resolveu fazer uma nova força-tarefa para saber como que essas experiências das empresas, fábricas recuperadas estavam reagindo a esse contexto de crise. Então, a gente fez uma nova força-tarefa sem nenhum projeto nesse contexto, sem
financiamento, mas a gente fez contato via telefone com todas as empresas que a gente tinha mapeadas e algumas entrevistas por vídeo, mais de longa duração. E até o momento a gente conseguiu identificar que daqueles 51 casos de 2017, tem 31 que seguem em atividade, dois deles, outros dois casos que estão parados durante esse período da pandemia, mas com perspectivas de voltar à atividade. A gente confirmou que 5 novos casos tinham encerrado, não estão mais em atividade. 3 deles seguem com os trabalhadores mobilizados, mas estão com a produção parada. E 10 casos que a gente não conseguiu contato até o momento, não sabe determinar se eles não estão mais em atividade, né? E aí, o que eu queria destacar dessas informações, e que a gente vem discutindo no grupo, é que, sim, a gente confirma já a constatação anterior que os casos de recuperação de empresas diminuíram, né, nesses últimos anos no Brasil, sim, mas, mas esse dado também mostra uma outra questão muito relevante, que é que, nesse contexto de tantos retrocessos nas políticas públicas, de crise econômica, de inúmeras dificuldades para a produção, para a indústria, para acesso a políticas públicas adequadas e tudo, ainda assim, tem um número relevante de empresas recuperadas por trabalhadores que seguem, sim, produzindo, atuando, mantendo, sem demissões de trabalhadores, a sua produção nesse contexto, né? E isso é um dado muito importante. E muitos desses casos, o Arildo também vai contar, há mais de 20 anos, né? E aí eu quero destacar que isso prova, sim, a capacidade dos trabalhadores de autogerir o seu trabalho, a sua empresa, a sua fábrica, né? E mais do que isso, que é um elemento que a gente sempre destaca como muito importante, na verdade, essas experiências de recuperação de empresas, elas são provas de que empresas que estavam em falência, em crise, em processo de falência, enquanto geridas pelos seus antigos patrões, quando elas passam para a autogestão dos seus trabalhadores e trabalhadoras, ela tendo foco os seus trabalhadores e as suas trabalhadoras, a manutenção do trabalho, né? Elas se viabilizaram e se mantiveram por muitos anos, né? Produzindo, e algumas em várias, enfim, seguem ativas produzindo, né? E a gente tem dados e segue identificando o surgimento de novos casos de recuperação de empresas por trabalhadores em vários países do mundo hoje. E aí, eu acho que já está na hora de eu concluir. Eu queria só dizer que a autogestão, ou seja, que cada trabalhador participe, né, da tomada de decisão do que envolve o seu trabalho, né, a partir da propriedade coletiva dos meios de produção. Então, a autogestão, nesse sentido, ela é, sim, eu considero, sim, que é parte importante das transformações necessárias para a gente conseguir transformar e enfrentar esse modo de produção, de desenvolvimento, de industrialização, esse modelo econômico que tem trazido a gente às catástrofes ambientais, sociais, econômicas que a gente vive hoje, né? Então, eu considero, sim, que a autogestão e as empresas recuperadas por trabalhadores podem, sim, iluminar e mostrar caminhos para o enfrentamento desses tempos tão difíceis e sombrios que o mundo e o Brasil vive hoje. Obrigada. Obrigado, professora Vanessa. Agradeço em nome da RTEC a participação mais uma vez. Daqui a pouquinho vamos ter algumas perguntas que com certeza vão aprofundar mais essas reflexões que você apresentou. E já passo a palavra para o companheiro Arildo Mota, da Unisol,
Legal. Boa tarde a todos e a todas. Está chegando aí na área. Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu cumprimento o professor Fábio, quero cumprimentar também o professor Rubens, a quem agradeço também ao professor Rubens e à RETEP, né, que é a Rede Tecnológica de Extensão Popular, pelo convite. Cumprimentar a Vanessa, né, essa doutora, mestre, que fez esse excelente trabalho, né, de pesquisa sobre as empresas recuperadas, né? Mas nós chamamos, estamos tentando conceituar como empresas de autogestão, né? Eu também vou falar uma frase aqui bastante interessante, que vocês devem saber de quem que é, né? Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina a aprender. Eu acho que o nosso grande mestre foi e sempre será para nós, nosso querido professor mestre Paulo Freire, né? Quando eu recebi o convite aqui para tratar do tema recuperações de fábrica por trabalhadores e trabalhadoras e a extensão popular, eu fiquei muito feliz, né? Então, primeiramente, eu sou o Arildo Mota, né? Eu sou geógrafo. Eu estou fazendo 2 etapas também, viu, Vanessa, professor Fábio e os demais, né? Eu vou começar pelo local. O local é onde a vida acontece, né? Seja na rua, no município, né? Eu vou começar pelo local, depois eu vou para o nacional, qual que é o papel do Estado, e vou tentar, se der tempo, aí no tempo que nós temos, falar da intercooperação, né? A intercooperação tem um papel fundamental, né, no desenvolvimento do ser humano, no desenvolvimento da cultura, né, da política, enfim, tem um papel extremamente importante, né? Mas do que nós estamos tratando aqui hoje, nós estamos tratando de capital trabalho, né? Querendo ou não, a gente acaba tratando desse tema, né? Então, quando a gente diz, nós estamos falando de autogestão, quando a gente diz adesão voluntária e livre, gestão democrática pelos membros, participação econômica dos membros, autonomia, independência, educação, formação e informação, intercooperação e interesse pela comunidade. Ao dizer isto, nós estamos dizendo que existe uma outra forma de organizar o trabalho. E eu parto pelo local. Então, eu tive conhecimento do que era essa economia solidária, autogestão, cooperativismo, foi a partir de 1995. Nós tivemos uma crise bastante aguda no nosso país, né? No meado dos anos 90, né? Que pegou ali, em 95, 96, 97. E nós trabalhávamos numa empresa extremamente boa de se trabalhar. Então, eu estou falando aqui, a empresa chamava-se Conforja, aqui na região do ABCD paulista, né? E, infelizmente, com a crise, várias empresas e vários setores do nosso país ou fecharam as portas, ou foram compradas por multinacionais, e algumas delas optaram, aí é um fator importante quando eu digo estou partindo do local, a importância, né, de ter um sindicato forte, que além de defender os interesses reais da classe trabalhadora e daqueles que ele o representa, mas tem um olhar para fora, ou seja, um sindicato cidadão. Foi o caso do Sindicato Metalúrgico do ABC, e também não posso falar da participação local que eu digo, do executivo, do prefeito, do legislativo, da Câmara de Vereadores e do judiciário, né, que teve um juiz sensível da importância, né, qual que é a importância social de uma empresa que havia se instalado aqui no município de Adema em 1967 e que empregava no seu auge, né, em 1976, essa empresa, a Conforja, ela ganhou o prêmio da empresa do ano, pra vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Trabalhavam 1.600 trabalhadores e trabalhadoras, e quando ela veio a queda, né, quando ela veio a falência, trabalhavam 600 trabalhadores e trabalhadoras.
Portanto, então, por que o contato? Porque o Sindicato Metalúrgico do ABC, ao fazer intercooperação com outros países, Itália, Espanha, aprendeu lá e nos levou para lá que havia uma outra forma de organizar o trabalho. E essa outra forma de organizar o trabalho era a partir do cooperativismo, né? A partir do cooperativismo, do associativismo, e a gente foi tomando conhecimento que era possível. Então, eu estou partindo aqui do local. Mas, para isso, imagina vocês, aqueles e aquelas que estão nos assistindo e nos vendo agora, eu sempre digo isso, e às vezes parece que eu sou redundante, né? Mas, infelizmente, nós não aprendemos na escola, né, na universidade, né, no ensino técnico, que existem outras formas de organizar o trabalho, que é possível ser empreendedor coletivo, né? Então, para nós, aquilo era tudo muito novo. Por quê? Porque nós estudávamos, fazíamos cursos técnicos ou fazíamos universidade, mas sempre assim, olha, eu vou trabalhar numa multinacional. Olha, meu sonho é trabalhar numa multinacional. E se estivesse aqui na região do ABC, seria numa grande montadora, né? E se eu não conseguir trabalhar numa multinacional, eu vou trabalhar num banco, ou eu vou prestar concurso público, né? Mas nunca tem esse diálogo dizendo assim, gente, é possível gerar trabalho, gerar renda de forma coletiva, né? Através do associativismo, através do cooperativismo, através da economia solidária. Então, ao tomar conhecimento disso, nós fizemos vários intercâmbios e nós começamos ali, então, na antiga Conforja, né? A primeira experiência, nós arrendamos a empresa, né, da massa falida, que hoje seria da recuperação judicial, nós arrendamos a empresa. E começamos com a primeira cooperativa, que chama-se até hoje Coopertrat. Estou dizendo outubro de 1997. Né? E a partir da primeira, como era uma fábrica de 100 mil metros quadrados, né? Então, aqueles e aquelas que toparam esse modelo de autogestão, os outros preferiram, na verdade, ela foi à falência, não receberam os seus direitos. Na verdade, nós viemos receber todos os direitos 10 anos depois. Quem topou, ou quem acreditou nesse projeto do coletivo, foram 278 trabalhadores e trabalhadoras. Né? Então, partindo do local, esse caso de sucesso, porque eu digo que é um caso de sucesso, eu trabalhei lá por 33 anos, tá? 33, eu saí em novembro de 2019, claro, eu saí com muito orgulho, eu saí da cooperativa, mas a cooperativa não saiu de mim e nunca vai sair. Porque eu digo, o trabalhador e a trabalhadora, ou o próprio ser humano, que participa de formas coletivas, ele ou ela vê o mundo diferente. Vê o mundo diferente na perspectiva de construção histórica, que é possível gerar trabalho e gerar renda de outras formas de organizar o trabalho, e de forma coletiva. Então, partindo aqui do local, isso foi possível. Então, porque a fábrica era muito grande, tinha vários setores fabril. Imagina você, como nós... claro, foi extremamente importante a formação, a conscientização. Eu sempre digo isso, para formar ser humano, nós temos que formar consciência. Ser humano não treina, né? Você treina outras coisas, né? Eu não quero aqui xingar o coitadinho dos animais, né? Mas pessoas você não treina. Pessoas você forma cidadão ou você forma para exercer alguma função técnica, intelectual, enfim, nas suas diversas áreas. Mas, continuando aqui muito rapidamente a questão local, então nós constituímos ali 4 cooperativas dentro da própria antiga Conforja, que a partir do ano 2000 ela passou a se chamar uma central de cooperativa. Então, desde 2000 até aqui, chama-se Uniforja. Então, nós temos 3 cooperativas lá, a Coopertrat, que cuida de tratamento térmico, a Cooperfor, que trabalha e forja as peças para o setor automobilístico, e a Cooperlaf, né, que fabrica anéis especiais. Então, quando a gente fala anéis, imagina um anel, ou uma aliança, com 4.000 milímetros de diâmetro, ou seja, 4 metros de diâmetro. Então, hoje, o forte da empresa, da cooperativa,
automobilística e trabalha para a geração de energia eólica. Mas, assim, o tempo é muito rápido, mas é um tremendo aprendizado, tá? Foi um tremendo aprendizado, é um aprendizado até hoje, né? Para nós e para aqueles e para aquelas que ainda estão constituindo essa história, há mais de 22 anos, e essa história nos enradiou a criar a Unisol São Paulo em 2000. A Unisol São Paulo é uma entidade de representação política, né, das cooperativas da economia solidária. Nós começamos aqui no estado de São Paulo com 13 cooperativas e associações, e em 2004 já participaram 11 estados do Brasil, 80 empreendimentos. Então, nós, constituímos ali a Unisol Brasil, né, que é a Central de Cooperativas e Empreendimentos da Economia Solidária. E a partir da Unisol São Paulo e da Unisol Brasil, né, a gente foi organizando outros setores. Hoje a gente tem 11 setores na Unisol, que é interessante, né, como é que as pessoas se verem, né? Podia ser tudo agricultura familiar, né? Mas, por exemplo, tem metalurgia, confecção e têxtil, reciclagem, artesanato, apicultura, né, cajucultura, a própria agricultura familiar, enfim, uma infinidade de setores dentro da Unisol. Mas, voltando aqui, qual foi a importância de tudo isso? Quando eu digo de tudo isso, da participação local. A participação local, como eu disse, né, do executivo, né, do legislativo local, do judiciário local, de sindicatos comprometidos com a classe trabalhadora, setores da igreja, e aí, independentemente, setores organizados da sociedade. Eu acho que é extremamente importante, das universidades, dos centros tecnológicos, né? Então, tem uma importância fundamental para que esse modelo de geração de trabalho e renda da autogestão possa ser uma forma de incluir, né, milhões de trabalhadores e trabalhadoras que hoje, né, a gente vive, né, uma crise política, uma crise econômica, né, uma crise de princípios, né, uma crise de identidade, uma crise econômica extremamente aguda e ainda, né, para piorar, né, a crise pandêmica ou a crise da pandemia que assola de maneira extremamente forte o nosso país e também assola, né, o mundo, né? Mas eu espero, né, espero e eu trabalho muito para isso, para que a sociedade, né, o ser humano possa vencer essa crise com um olhar de mais solidariedade, com um olhar de mais intercooperação, com um olhar de construção de uma sociedade mais justa e fraterna, né? Então, e por que como disse a Vanessa, por que esse modelo de autogestão, ele perdura no tempo e tem crescido no mundo inteiro, né? Eu vou entrar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas a gente tem um detalhe importante, que nesse modelo que nós construímos, então, na Unisol, hoje, nós temos 22 empresas de autogestão. Autogestão são mais de 1.000 que nós temos, né? Porque a autogestão é um conceito maior, né? É um conceito da democracia, da intercooperação, da participação coletiva. Um homem, um voto, uma mulher, um voto, é da participação coletiva, né? Mas, assim, aqui partindo do local, nós aprendemos ao longo dos anos, aprendendo, ensinando e aprendendo, né, trocando experiências, né, com universidades, com sindicatos, seja no Brasil, fora do Brasil, que nós, para que também esses empreendimentos tenham a vida longa, é preciso, né, sempre de formação, mas é preciso que, primeiro, que a gente constitua fundos. Então, eu vou dar um exemplo aqui, muito rapidamente, que eu quero entrar na questão nacional do papel do Estado, né? O que eu acredito. Então, assim, nós, para que tenha vida longa, pensando a longo prazo, por exemplo, no cooperativismo, existem 2 fundos obrigatórios. Tá? Vamos pensar, então, 2 fundos obrigatórios. Um fundo obrigatório é um fundo que chama-se fundo de reserva, que é obrigatório, é um fundo de 10%, né, das sobras. Estou falando das sobras dos exercícios. Havendo sobra, tem que se provisionar esses fundos, é obrigatório. Então, 10% é fundo de reserva,
5% também é obrigatório. É o FATS, Fundo de Assistência Técnica e Educação Social. Então, na verdade, se você tem uma sobra de 100% de um valor X, 15% é obrigatório. E nós, para que as cooperativas e as pessoas tivessem vida longa, e principalmente o empreendimento, né, que pudesse e podem incorporar novos sócios, nós criamos outros fundos. Por exemplo, um fundo individual, ou seja, um fundo para capitalizar a cooperativa, de 40%. 23% é a integralização das cotas, a integralização de capital do sócio. Então, sobrando 100%, sobrando R$100, R$23, né, eu vou capitalizar para o cooperado. 2%, nós fizemos um fundo de solidariedade. Esse fundo de solidariedade é para ajudar outras cooperativas, é para ajudar a comunidade, né? É para fazer formação, havendo empregados por um período probatório. A gente aprendeu isso em Mondragón, na Espanha, que os trabalhadores eles entrariam nessas cooperativas e trabalhariam por um período probatório de 3 anos, ele gostando do modelo e os colegas dele gostando do trabalho dele, eles passam a ser sócio. Então, nós deixamos 2%. E 20% das sobras o cooperado leva para casa, né? Além disso, a gente criou outros fundos, né? Por exemplo, um fundo natalino, para que você, já que você não tem ali o dia a dia, você não tem o tal 13º, a gente não tem salário, a gente tem retirada, né? Então, a gente foi criando outros fundos. Portanto, uma mentalidade bastante empreendedora, mas empreendedora coletivo, né? Eu tenho dito, e um olhar de inovação no sentido amplo da palavra, e sempre pensar o amanhã. É extremamente difícil isso que eu estou dizendo, visto que a gente vive, né, numa sociedade capitalista, né, individualista, totalmente individualista, e o capital sempre vai estar reproduzindo o capital, né? O capital ele vai tentar sempre reproduzir o capital, criar necessidades onde não há necessidade. Um exemplo disso são os celulares, né? Você pode, não vou falar aqui, porque se eu vou falar o nome de marca, mas tem um 10, 20, 30, 40, e vai vindo novas tecnologias que duram 1 ano. No próximo ano você tem que trocar, né? Então, assim, foi nesse olhar que a gente vem construindo esse modelo de autogestão, esse modelo de forma coletiva, e aqui cabe um debate. Aí, eu estou vendo aqui que o tempo passa muito rápido. Cabe um debate o seguinte, ainda a partir do local, né? A forma jurídica para nós e para a própria economia solidária, a forma jurídica, ela não é que ela não é interessante, não interessa, né? O principal é a prática da autogestão, né? A autogestão é o único modelo que eu conheci até hoje que é possível gerar trabalho, gerar renda com equidade, né? E, enfim, gerar uma nova forma, uma nova visão de mundo, né? Não só para aqueles que praticam, mas também um olhar pelo seu entorno, né? Pelo seu lado. E os desafios que nós temos na questão local, né? E aí eu volto aqui vou voltar à questão da extensão, tá, gente? Quando faltar ali, quando o Fábio me falar 3 minutos, eu venho na extensão e aí a gente volta respondendo, né? Os desafios, local, isso onde estão essas empresas de autogestão, os desafios são investimento e capital de giro. Hoje, se você é de uma cooperativa, você vai tomar um empréstimo no banco, a primeira coisa que o gerente fala, infelizmente, você é o dono da empresa? Né? Você é o dono da empresa? E no cooperativismo, na autogestão, no associativismo não tem dono, o dono é o coletivo, né? Então precisa se vencer essas barreiras, né? Então precisa fazer mais formação e as pessoas não sabem. O cooperativismo no Brasil, aí eu digo cooperativismo amplo, né? Porque as pequenas também, elas estão na base, mas as pequenas cooperativas também, elas fazem parte da cadeia de valor das grandes cooperativas, né? As pequenas cooperativas, o associativismo é responsável, né? Por exemplo, a agricultura familiar é responsável por 75%, 80% do alimento que vai para a mesa
né, dos trabalhadores, das trabalhadoras, ou para a população brasileira. E muitas das vezes estão organizadas em cooperativas, em associações, né, e outras formas coletivas de produção. E muitas vezes, né, isso não é debatido, não é colocado. Desafios na questão da comercialização, né, seja ela interna ou externa, existe uma competição, né, e a competição é desigual, né? Significa você tem que competir internamente e competir com outros países, competir com tecnologias de ponta, né? Por isso que é extremamente importante o papel das universidades, né, dos centros tecnológicos, para que possa ajudar essas empresas, essas cooperativas, enfim, ajudar essas empresas de autogestão, né, a ter melhores produtos, melhores produtos, processos, mas sempre no coletivo. Eu vou sempre dizer isso. A questão tributária no Brasil, né? A questão tributária também ela é muito desigual, ela tributa igual, né? A gente está esperando uma reforma tributária e sempre esperou, né? Ela tributa igual quem ganha o salário mínimo e quem ganha 100 salários mínimos, né? Para a indústria não é diferente. Né? Para a indústria, para os pequenos, para as cooperativas, né? Para qualquer forma jurídica. Então, a tributação é muito desigual. E ter clareza nos projetos. Ter gestão inovadora, pensar em novos produtos, né, no mercado. E um detalhe importante aqui, acho que essa aqui é uma marca nossa, né? A solidariedade, né, a intercooperação, né? A gente tem que praticar com aqueles que é solidário conosco, né? Porque, assim, para fora das empresas de autogestão, para fora das cooperativas, o mercado é extremamente competidor, né? Extremamente competidor. Partindo para... Nossa, está passando rápido. Partindo para uma questão, gente, que isso aqui são grandes desafios, aqui a gente sempre tem que falar do nosso querido, saudoso, né? Professor Paul Singer. Né? O Paul Singer foi uma pessoa que iluminou a nossa geração e vai iluminar por muitos anos, né? A questão da economia solidária, a questão da autogestão, né? Ele sempre dizia que é possível organizar a classe trabalhadora de uma forma que pudessem trabalhar coletivamente, gerar trabalho e renda e distribuir essa renda. A partir da produção, da distribuição e do consumo. Quando a classe trabalhadora, aquele que produz riqueza, dominar essa etapa, a etapa ele sabe produzir, a etapa que a classe trabalhadora precisa dominar é a distribuição, porque sempre vai haver consumidores e consumidores. Fábio, 3 minutos, gente. Papel do Estado, Fábio. Terminou os 3 minutos? Papel do Estado, eu tenho ainda uns 2 minutos, Fábio? Tem. Papel do Estado, gente. Papel do Estado, me perdoe, sempre vai faltar, né? O papel do Estado. Para todos nós que estão nos vendo, que estão aqui debatendo, o Estado é um espaço de disputa, né? O Estado ele é disputado a cada segundo. E para disputar o Estado, a sociedade tem que estar bem organizada, os setores da sociedade têm que estar bem organizados. Organizado para quê? O Estado ele tem um papel crucial, né? Além de organizar a sociedade, além de ajudar a organizar a sociedade, claro que politicamente a gente, a parte de uma sociedade, você vai construir com a diversidade, não é isso? Você vai construir sempre na diversidade, mas o que nos preocupa hoje, né? O Estado, nós tivemos vários ministérios, várias secretarias, que apoiavam diretamente, né, a economia solidária, o cooperativismo, as universidades, as extensões, a pesquisa. E isso, nos últimos anos, isso vem diminuindo, né, essa forma de apoiar esse modelo que é a economia solidária, o cooperativismo, a autogestão. O que nos preocupa também, ainda em relação ao papel do Estado, o Estado ele tem uma capacidade de compra gigantesca.
graças a Deus, né, que eu digo que algumas coisas ainda não está regulamentada, mas que se tornou uma política de Estado. Por exemplo, é o PA, né? O PA é uma política, eu acredito que é uma política de Estado. O PNAE, nós precisamos melhorar muito na questão do PNAE, na questão da merenda escolar, né? Melhorar bastante na questão do PA, porque a gente tivemos muito programas. Programas são passageiros, passa governo, some-se o programa. O que nós precisamos efetivar no Brasil são políticas de Estados. E disputar, né, essa política de Estado. Vou concluindo aqui, eu sei que já passou, viu, professor? Mas, assim, a extensão tem um papel fundamental. Tem um papel fundamental e deveria fazer esse chamado, né, para essas empresas de autogestão, para esses empreendimentos que trabalham o coletivo, né, para que possa fazer essa linha direta, não é a linha do ganha-ganha, mas essa linha direta, né, entre produção, entre distribuição, entre consumo, trazendo, né, tecnologias, inovação, né? E um outro detalhe importante, né, é aprendendo, que se ensina aprendendo. Então, eu fico por aqui, infelizmente eu não tive o tempo hábil, me desculpa mesmo a todos aquelas, eu queria ter aprofundado um pouquinho mais na questão do papel do Estado, que nos deve muito, e nós temos que disputar o Estado que está aí. Muito obrigado, então, da minha parte, professor Fábio. Obrigado, Arildo. Obrigado, Vanessa. Nós já estamos aqui com um rol de muitas perguntas, né, dos nossos companheiros e companheiras internautas. Sem delongas, eu vou partir para as perguntas. Infelizmente, não vou ter condições de estar tratando de todas as perguntas pelo tempo que nós estabelecemos previamente, né? Mas a gente selecionou aqui pelo menos 3 a 4 perguntas, e eu vou estar repassando tanto a Vanessa como o Arildo, para poder estar dialogando com os internautas. A primeira pergunta Marx, na obra Guerra Civil na França, diz que a classe trabalhadora não pode contentar em tomar a máquina do Estado do jeito que ela está e fazê-la funcionar por sua própria conta. Avançando essa situação para o tema atual da nossa live, como não limitar a recuperação de fábricas pelos trabalhadores e trabalhadoras à transferência de gestão da máquina fabril capitalista? Uma outra pergunta, avançando aqui mais um pouquinho, vocês poderiam explicar melhor como se dá a autogestão e a auto-organização dos trabalhadores em comparação ao modo de gestão fordista, taylorista e também ao toyotismo? Se esse processo não reproduz essa sistemática produtiva, que por sua vez leva a um determinado nível de alienação e de segmentação da divisão social do trabalho. Uma outra pergunta, nas empresas gerenciadas ou gestionadas pelos trabalhadores e trabalhadoras, como fica a questão da tecnologia, da inovação e do planejamento? E, por fim, eu falei que seriam 3, mas vamos colocar 4 questões, né, que, inclusive, acho que uma delas já foi respondida na fala do companheiro Arildo. Existe uma rede de solidariedade entre as fábricas recuperadas pelos trabalhadores e trabalhadoras? Se existe, em que nível está essa rede? Qual é o seu local? Se ela é uma rede nacional, se são redes regionais, ou mesmo se existe uma rede internacional? E qual a importância dessa rede de solidariedade, não apenas para a organização, mas para a manutenção desse trabalho autogestionado? Então, 4 perguntinhas dos nossos queridos companheiros. Podem começar. Quem começa? Vanessa, você quer começar? Gentileza? Pode ser? Eu não estou ouvindo a Vanessa. Estão me ouvindo? Sim, agora sim. Sim? Pode começar. Sim, sim. Tá. Bom, são questões que abrem para muitos possíveis debates, né? Eu acho que a gente pode considerar um início de diálogos e que a gente pode seguir, né, em outros espaços para além desse. Bom, sobre a questão
eu acho que teve uma pergunta que pontuou sobre o que é um debate histórico, na verdade, né, entre socialistas, anarquistas, com relação ao significado dessas experiências, né, as experiências cooperativistas, as experiências das empresas recuperadas, com relação à luta e construção de uma sociedade emancipada, socialista, né? Bom, é um debate histórico, tem diferentes visões sobre isso. Eu queria, talvez, pontuar que eu acho que e lembrar também o professor Paul Singer, o Arildo falou sobre ele, né? É um mestre muito querido que segue presente. O Singer tem muitas reflexões sobre isso, né? O Singer, ele se considerava socialista, marxista, mas ao mesmo tempo ele tinha uma abertura e um olhar muito atento às diferentes visões e uma generosidade, ao mesmo tempo uma abertura a sempre rever, olhar e pensar a debater ideias e tudo, né? E ele tem muita reflexão sobre isso, desde uma primeira publicação dele, que é uma Utopia Militante, que é um livro justamente onde ele vai fazer, fala, repensando o socialismo, né? Uma Utopia Militante repensando o socialismo, é um dos livros onde ele começa a discutir sobre o que ele vai chamar depois da economia solidária, do cooperativismo. O que eu queria pontuar mais com relação a essa reflexão é complexo, eu acho que é um debate super importante e pertinente da gente aprofundar, mas e o Singer se colocava nesse lugar que é com essa preocupação que é pós-experiência da União Soviética, né, do stalinismo, como repensar o socialismo com democracia, né? E em alguma medida, eu acho que, se eu entendi a questão, que é como essas experiências não reproduzem o capitalismo e o que elas podem significar de transformação, no sentido de uma sociedade emancipada, socialista. Eu acredito que elas são experiências onde, em algumas dimensões, o que o Marx chamava de alienação do trabalho estranhado capitalista, elas são questionadas, né? Algumas dimensões dessa alienação, da relação do trabalhador com o seu trabalho, da relação entre os trabalhadores e da forma, enfim, aquelas várias dimensões do estranhamento do trabalho, que é uma base da organização capitalista, essas experiências colocam em xeque, tensionam algumas dessas bases do capitalismo, e acho que elas têm, sim, diversas contradições, obviamente, num contexto capitalista, mas eu acho que elas têm riquezas e colocam luz e possibilidades da construção de outras formas de organização do trabalho hoje, dentro do capitalismo, que o Singer colocava que era nos interstícios do modo de produção capitalista, a possibilidade de você visualizar outras formas de organização que são, em alguma medida, embriões ou germes, ou, né, enfim, dessa outra sociedade. Bom, sobre essa questão. Além disso, nesse mesmo sentido, eu queria lembrar uma frase também que eu sempre coloco, falando do professor Singer,
que o Singer sempre falava, né, que a autogestão e essas organizações autogestionárias de trabalhadores, elas não foram inventadas dentro da universidade ou por algum intelectual. Elas surgem da luta dos trabalhadores por trabalho, por melhores condições de vida, enfrentando a miséria, a pobreza, a exploração, muitas vezes extrema, do trabalho, né? E aí, nesse sentido que a gente busca olhar para elas a partir da universidade, a partir da pesquisa que a gente faz, olhar a autogestão não com visões a priori do que seria um ideal de autogestão, de uma autogestão teórica, mas sim do que é a luta no contexto capitalista, com as suas inúmeras contradições, de trabalhadores que estão buscando organizar de uma outra forma a produção e o trabalho, né? Com base em princípios coletivos, de gestão coletivas, buscando colocar na prática formas diferenciadas, e a gente vê isso nas nossas pesquisas, de produzir e trabalhar, né? Não sei se eu respondi, mas do que eu anotei, eu acho que eu vou deixar para o Aurido comentar um pouco também, e conforme for eu complemento. Obrigado, Vanessa. Aline, pode falar, por favor. Muito bem, Vanessa, Fábio, quero agradecer pelas perguntas. Ô, Fábio, mas antes eu queria só colocar aqui, nós temos um livro, Empresa Recuperada por Trabalhadores e Trabalhadoras, né? Tem um pessoal que não gosta que a gente fala assim não, viu, gente? Né? Não gosta que a gente fala trabalhadora. Nós vamos falar sempre bom dia para todos e a todas, né? Aqui a gente fala assim, né? E cooperativos solidários em tempo de crise, né? É esse livro aqui, não sei como é que está saindo, só tem que virar ao contrário. Ele está disponível, tá? Ele está disponível no www.unisolbrasil.org.br, tá bom? Esse livro é final de 2017. Ele é uma linguagem simples, né? Como nós, sei lá, que a gente acredita que seja. Ele dialoga com os sindicatos, com os trabalhadores que estão tentando, né, montar uma empresa. Acho que vou chamar sempre empresa também, viu, Vanessa? O modelo aí, o CNPJ, para mim, não é importante, tá? Eles explicam ali numa linguagem também, ele tenta mostrar, né, ao judiciário, enfim, também como é possível fazer isso, né? Porque às vezes você tem que convencer também, né? Convencer o local da importância de montar esses empreendimentos. As perguntas, Fábio, são maravilhosas, né? As perguntas são para mais umas 5 lives, né? E com mais gente, porque elas são extremamente provocadoras, né? A gente tem um amigo que é o Proudhon, né? Proudhon lá de trás, então, leia aí os históricos, né? O Proudhon, Marx e outros, né? Que na própria Revolução Industrial é que surge, né? Que vai surgir ali a primeira cooperativa, né, de consumo. Então, nesse caso específico, o cooperativismo, essa forma coletiva, e o sindicalismo são co-irmãos. Eles nasceram juntos, né? Outro detalhe na pergunta ali também maravilhosa, né? Se depois a autogestão, né, vai reproduzir a alienação, né, do modelo anterior. Gente, é muito boa a pergunta. No cooperativismo, se é um homem, é um voto, tem que se fazer assembleia. Nós orientamos nos nossos empreendimentos. Faça uma assembleia mensal. Assembleia mensal, estão todos no mesmo local, e se for longe, faz por essas vias, ó, via eletrônica, né? Então, assim, a participação coletiva é que não vai fazer você cair no modelo anterior, né? No verdadeiro cooperativismo, na verdadeira autogestão, não tem chefe, tem coordenadores, porque não pode passar 100, 200, 500 pessoas pela mesma porta, então tem que ser de forma coordenada, né? Então, isso é a prática da autogestão. E não pode cair no modelo anterior, não pode estar alienado, né? Mas a gente que
A gente não pode rezar só um Padre Nosso, não, respeitando todas as religiões, né? Para se manter a autogestão, tem que rezar 10 Padre Nosso por dia. Porque é muito fácil você... geralmente, essas experiências surgem em momentos de grande dificuldade, de grande desemprego, de grande crises. Mas em outros países, não. Em outros países, viram que a forma coletiva... Então, existem várias experiências. Uma experiência que eu gostaria que vocês visitassem, eu vou sempre defender, viu, Vanessa? Eu fui convidado, acabei ficando, fui 3 vezes, e uma vez eu fui convidado por eles e fiquei um mês lá, né? Que é o Mondragón Corporação, ou seja, né? Cooperativas de Mondragón no País Basco. Então, aquele e aquela que tem curiosidade para ver a magnitude que começaram também lá em pleno franquismo, né? A partir de um padre, Arismendi Areta, né? Que hoje é um império. É um império que só de sobras é 10 bilhões de euros, para você ter uma ideia, de sobras. Eu estou falando de mais de 190 empresas cooperativas do grupo, né? Também tem na Espanha, né? Também tem várias experiências interessantes para que a gente possa conhecer e trocar experiências, né? A gente, né, Vanessa, teve a oportunidade de visitar 20 países, em loco, ouvindo, dialogando, trocando experiências. Acho que isso também é bastante importante para a gente não cair, né, na mesmice. Uma pergunta boa, né, Fábio? Vou ver se eu estou correto, na questão da tecnologia e inovação. Rapaz, essa é uma grande dificuldade, gente de Deus, né? Essa é uma grande dificuldade, né? É difícil você acessar, por exemplo, a FINEP direto. É difícil você acessar o Sistema S. É difícil, né, você acessar os centros tecnológicos. É difícil você trazer pessoas, porque às vezes, eu não estou criticando, tá? Os professores, os pós-docs, os doutores, os técnicos, não tem que trabalhar só para o grande capital, né? Para as grandes, depois patenteia a marca. A marca não é uma tecnologia social, viu, Fábio? É isso que nós temos que disputar, né? A gente precisa avançar nesse sentido. Um outro detalhe, só para ir finalizando aqui, eu sei do nosso tempo, não vai reproduzir o capital na autogestão. Por quê? Porque a gente cria regras, né? As regras são decididas em assembleias. Todos falam, né? Todos ouvem, todos falam, têm o direito, né, de falar. E uma empresa de autogestão, uma pessoa com uma menor grau que eu digo, menor grau de não sei qual é a palavra, tá? Mas assim, o que tiver a menor instrução, ele pode ser o presidente ou a presidenta. Mas ele não pode ser um coordenador de uma engenharia. Me fiz explicar? Não pode ser o presidente o cara que faz, o cara que leva todos os colegas, que toma conta do time do futebol, né? Do coletivo, não pode, né, gente? Então, assim, é aquele que o coletivo vai eleger, tá? Agora, a gente tem que olhar nas áreas de especificidades para colocar pessoas dentro do coletivo, né, que possa levar o empreendimento para frente. Um outro detalhe importante, que não pode cair na mesmice. Por exemplo, em uma empresa multinacional, um salário mínimo, vamos chutar, que seja R$1.000. Não sei exato, tá? Se é 1.060, se é 1.040, mas enfim, que seja R$1.000. Um salário mínimo é isso. Então, numa empresa, um aprendiz, etc., ele pode ganhar um salário mínimo, R$1.000. Mas o presidente de uma multinacional ganha 500 mil, né? Fora os benefícios. No cooperativismo, na autogestão, você pode estabelecer regras claras, decididas em assembleia. Ou seja, no nosso caso, né, Vanessa? No nosso caso, nós começamos lá atrás. Ninguém podia ganhar mais de R$10.000. Tá bom, gente? Não é o comunismo, não. Tem gente que fica doido, isso é como não. No cooperativismo, na autogestão, no socialismo, não é todo mundo igual. Não é todo mundo igual. Né? Todo mundo igual é perante a lei, é perante a assembleia, né? Um homem, um voto. Aí é todo mundo igual. Agora, de acordo com a sua especificidade e função, é que você recebe a sua retirada, o seu prolabore, tá? Mas você estabelece regras. No começo, a gente era de 1 para 10. Como a gente já tinha aprendido lá em Mondragón, em 97, 98, lá é de 1 para 5. Então, foi difícil. Começamos de 1 para 10, né, Vanessa? E vamos trazendo para trás. Até hoje, então, hoje é 1 para 5. O que aconteceu? Por que a pirâmide fez isso? Porque quem ganhava, por exemplo, 1.000 foi estudando, foi se qualificando, né, foi fazendo formação e a pirâmide achatou. Então, hoje é de 1 para 5.
Então, a média de retirada da onde eu trabalhava, que trabalhei por 33 anos, a média deve estar em R$ 4.500 a R$ 5.000, a média de retirada. Retirada significa prolabore, porque lá não tem salário. Então, se bem trabalhado a autogestão, eu digo olho no olho, com formação, com assistência técnica. E aí, assim, aqui, Fábio, encerro aqui para a Vanessa e vocês também possam comentar. A universidade, a extensão, primeiro o ensino. O ensino tem um papel fundamental, né? O ensino tem um papel fundamental, por isso que a gente tem que disputar o Estado, né? Nós temos que disputar programas que, às vezes, não dá para enfiar de goela abaixo, né? A sociedade tem que disputar o Estado em todas as suas nuances de disputa, né? Então, a universidade, o centro tecnológico, eu podia contar um caso rápido, então, acho que é o Cefet, viu, Fábio? Cefet. Acho que é o Cefet Piauí, não sei se tem outro nome lá, mas eles ajudaram toda uma rede de apicultura, toda uma cadeia de apicultura. Criaram um centro tecnológico, o centro tecnológico foi até a central, que é a Casa Apis, eu falo com muito orgulho, né? Poderia falar de outras lá, né? Podia falar de Ceará, da Bahia, de São Paulo, enfim. O centro tecnológico foi lá e levou a tecnologia, não empurrando de goela abaixo, aprendendo que se ensina aprendendo. E foi vendo como é que as experiências acumuladas de várias gerações, né? Imagina, a pessoa não tinha nível superior, às vezes não tinha nem o ensino médio, mas sabia o dia, qual que era a flor, qual que era a granulação do mel, que dia que dava, enfim. E foi a partir disso, é por isso que eu acredito na extensão, é por isso que eu vou sempre disputar, né? A gente estava extremamente preocupado, né, com o Fundeb, né? A gente é gente simples e comum, mas a gente participa da sociedade, né? Eu acho que a gente tem que participar no dia a dia, na rua, no município, mas principalmente participar mais ainda a cada 2 anos. Então, eu fico muito feliz por estar aqui na live com tu, viu, Vanessa, e com o Fábio, e com o professor que nos convidou, né? Cadê assim, gente, hoje o nome são uma tristeza, mas não posso e agradecer desde já. É o Rubens. É o Rubens. Perdão, a gente vai estar sempre à disposição aqui, a gente se empolga quando fala com o tema, porque quem vivencia e vivenciou ou vai vivenciar, fica marcado para a vida, né? Viver a autogestão, viver a solidariedade, é vivenciar, é fazer. Você começa a perceber um mundo diferente. Então, da minha parte, é isso. Desculpa aí o alongamento. Oi. Fábio? Fábio? Será que ele travou? Fábio? Bom, gente, eu acho que o professor Fábio travou. Acho que a internet dele deve ter caído. Então eu vou assumir aqui. Deixa eu tentar ver se eu consigo tirar ele aqui. Eu acho que não. Eu gostaria de agradecer muito, né, as falas, né, do Arildo, da Vanessa. É muito importante para a RETEP, né, ter esse conhecimento e entender melhor essa dinâmica das fábricas recuperadas por trabalhadores e trabalhadoras, e esse papel importante da extensão, né, no apoio. Como o Arildo colocou e a Vanessa também colocaram, né, os institutos federais, as universidades, ela tem um papel importante, né, na questão da luta dos trabalhadores, né, não é só as grandes empresas, não é só produzir conhecimento e produzir extensão, né, para as grandes empresas, as grandes corporações, né? Eu acho que a gente tem que estar cada vez mais do lado dos trabalhadores e essa ação, né, junto com as fábricas recuperadas é muito importante. E é um caminho importante também para uma nova sociabilidade, né? As fábricas recuperadas, elas são modelos dessa nova sociabilidade, né, no cooperativismo, né, na ação conjunta em rede, né, é importantíssimo, né? Eu estou assim meio mal preparado aqui para assumir, né? Mas a gente assume qualquer coisa em qualquer momento, quando for preciso. Então eu gostaria assim, de agradecer em nome da RETEP e dar mais um tempinho para vocês poderem fazer uma fala final e despedir dos nossos companheiros aqui que estão assistindo essa live. Tá. Posso falar, Pode, Rubens? Tá,
Bom, queria agradecer o convite, dizer que estou aberta a gente seguir dialogando. Eu acho que esses debates e a pauta da recuperação de fábricas, da autogestão, das empresas recuperadas, de certa forma, um debate, uma pauta que não está em muitos movimentos, no movimento sindical de forma mais ampla, nos movimentos sociais. Eu acho que a gente tem um desafio em especial hoje, nesse contexto tão grave e profundo de crise, de contribuir para recolocar essa pauta em debate, né? A recuperação de empresas, enfim, é o refluxo das experiências de recuperação, ocupação e recuperação de empresas no Brasil nos mostra isso, né? Que ela não tem sido, nesses anos, não está, como eu diria, não está no cardápio mais amplo dos debates, das lutas dos trabalhadores, das organizações de assessoria, né? Eu acho que a gente tem o desafio de recolocar essa pauta como um caminho que pode, sim, iluminar a gente nesse momento de grave crise, né? Então, isso é uma coisa que eu queria colocar, e a outra é que produzir pesquisa, produzir ciência, lutar, batalhar pela educação pública, né, pela produção de conhecimento, de tecnologia, hoje é também uma luta e uma resistência, né, voltada, então, para os trabalhadores, né, é uma resistência muito importante, então, que a gente possa somar forças com as lutas sociais e entre a gente também. Obrigada pelo convite, pela oportunidade, e um abraço para todos, estou à disposição. Legal, Vanessa. Obrigado, Vanessa. Legal. Posso, né? Então? Obrigado, Vanessa. Legal. Eu quero, primeiramente, agradecer o Rubens pelo convite, o Fábio, né, que nos ajudou aqui, a Vanessa, né, sempre uma honra participar contigo, viu, Vanessa? Dos debates, da formação. Mas o que eu queria só finalizar, além dos agradecimentos, o que me deixa muito feliz, aqueles e aquelas que estão nos assistindo, Fábio também, Rubens e Vanessa, é que, assim, as fábricas deveriam ter um olhar, né, deveria ter um olhar melhor. A gente vive discutindo com os sindicatos metalúrgicos da ABC e com a CUT, assim, foram muito inovadores lá em 1995. Extremamente inovadores, principalmente os sindicatos metalúrgicos da ABC. Mas o que me deixa feliz, ou muito feliz, é que, por outro lado, as empresas de autogestão, né, Vanessa, a gente tem mapeado mais de 30 mil no Brasil, né, de economia solidária. Isso nós já temos, mais de 30 mil empreendimentos. Sem contar da agricultura familiar, né? Ou contando com a agricultura familiar. O que me deixa muito contente é que tem surgido várias cooperativas, seja de produção, da própria da comercialização também, cooperativas de serviços especializados, tá? Para atender direto, seja agricultura familiar, seja em outros setores, as próprias cooperativas de reciclagem, né, no Brasil inteiro. Então, enviar também um abraço ao Movimento Nacional dos Catadores e Catadoras, viu, Fábio? Também um bom tema para ser debatido, a hora que vocês quiserem. Então, é o que me anima, viu, gente? É o que me anima. E é possível, então, a partir de toda essa calamidade que está sendo a Covid, né, os desencontros de governo local, estadual e nacional, né, muitos desencontros, é que nós possamos nos encontrar coletivamente, né, aqueles e aquelas que estão, que perderam seus postos de trabalho, e finalizando o seguinte: infelizmente, né, o modelo que eu sempre vou defender é o modelo que garanta todos os direitos sociais, né? Todos os direitos sociais, né? Que é a nossa CLT, que vem sendo massacrada, desmontada, tá? Mas a gente tem que olhar, né, Fábio e Rubens, né, e Vanessa, nós temos que olhar também, como se diz, a calamidade é duro. Eu não gosto de olhar a calamidade como oportunidade, é uma desgraceira isso, né? Mas a gente tem que se organizar de outro jeito. Então, é isso que me anima, que nós vamos nos organizar. Então, muito obrigado a todos e a todas que estiveram conosco até aqui, de coração.
Conte conosco sempre se precisarem. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Arildo. Desculpem aí, a gente de vez em quando tem problemas com a internet aqui e acolá, né? Mas está aí o Rubinho e outros companheiros para poder segurar a peteca. Queria agradecer, em nome da Rede Tecnológica de Extensão Popular, a todas e a todos que nos acompanharam. Mais uma live que a gente considera importante, trabalhando um tema que está intimamente ligado ao fenômeno do desemprego e da crise estrutural do capitalismo, que traz em si um conjunto de desafios, de reflexões, como bem colocou a Arildo, como bem colocou a Vanessa. Agradecer a brilhante explanação de ambos, agradecer também toda a equipe técnica, né? A gente conta aí com uma equipe técnica importante, a Cris, o Júlio Monerá, o companheiro Hilde, que sempre está presente. Hoje o Rubinho segurou a peteca e caiu, mas não deixou cair, né, Rubinho? E, enfim, a toda a coordenação da RETEP. Mais uma vez, fazer um convite àquelas e àqueles que estão nos acompanhando, em especial os servidores dos institutos federais, dos CETES, também das universidades, que percebem a extensão do campo profícuo, não apenas de disputa de espaço, e acho que o Arildo colocou bem, né? Nós vivemos um cenário de disputas. Se nós não ocuparmos esse espaço, os setores privatistas, os setores financistas, eles vão acabar ocupando esse espaço, perpetuando mais ainda desigualdade, mais miséria e mais contradições sociais. Então, aqueles que compreendem que o espaço da ciência, da tecnologia, nos institutos federais, nos CPS, devem ser ocupados. E compreendem, sobretudo, que a extensão é um veio de diálogo com o movimento social, com as comunidades populares, que possa transformar essa realidade. A gente convida que venha conhecer a RETEP, se integrar na RETEP, a participar das nossas atividades e equacionar essa rede nos 4 cantos do país. Nós estamos falando aqui de uma rede federal de educação profissional tecnológica que é a maior do mundo, são quase 700 unidades espalhadas pelos 4 cantos do país, com uma grande potencialidade, com muitas possibilidades, e a RETEP está aí justamente para poder desenvolver parcerias e, em rede, estabelecer experiências, compartilhamento de saberes, poder possibilitar a transformação necessária que a gente espera que esse país vivencie, para que a gente consiga suportar e superar as contradições do modo de produção capitalista. Então, mais uma vez, muito obrigado, né? Peço desculpas aí pela queda da rede da internet, isso depende só da gente, e agradecer a Vanessa, a Arildo, e a gente espera seguir em outras lives, em outras trincheiras de resistência e de lutas para transformar esse país um país melhor para se viver. Justo, fraterno e igualitário. Muito obrigado. Obrigado, Rubens. Um beijo aí para todas e todos. Até a próxima, gente. Valeu. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau.